Olha, Renan, a gente vê em você um idealismo muito forte, né? O problema, às vezes, e o nosso papel aqui é questionar que, às vezes, o idealismo se distancia da prática, né? Às vezes a gente não consegue colocar em prática, muito embora a gente vê que você insiste nas suas ideias. Vendo um pouco as suas ideias, eu vejo uma ambição muito grande de construir um Brasil, como é que é? Forte, livre e poderoso, alguma coisa assim, né? Esse homem é muito bom, conhece os nossos livros, exatamente. Eu tive que estudar para poder te entrevistar aqui. Mas eu vejo ali questões que passam, por exemplo, pela política externa brasileira, né? Uma questão fundamental hoje em dia. A gente não vive mais um multilateralismo no qual as relações comerciais são pautadas pelo diálogo, o Brasil pode ficar numa posição mais neutra, que não tem problema. Eu vou relembrar aqui, na época da Segunda Guerra Mundial, que Getúlio Vargas inicialmente tinha um alinhamento com Hitler. Depois ficou neutro, viu que o lado não era muito bom, e aí quando veio Oswaldo Aranha, que era alinhado aos Estados Unidos, um grande diplomata, convenceu Getúlio Vargas a entrar no lado dos Estados Unidos na guerra. Entrou, aquela expressão, a cobra vai fumar, inclusive é do Exército Brasileiro, e ato seguinte, o Brasil se posicionou e liderou o processo na ONU. Oswaldo Aranha foi o presidente daquela Assembleia, que inclusive fez aquela divisão dos dois estados, Israel e Palestina. Foi um brasileiro ali na Convenção da ONU que fez isso, pelo posicionamento que ele adotou. Eu vejo nas suas obras, às vezes, alguma preocupação em criticar um alinhamento com os Estados Unidos, quando você critica Jair Bolsonaro, e também de criticar um alinhamento ideológico à esquerda de Lula. Aí eu te pergunto, como que você vai fazer hoje, pragmaticamente, em relação a essa divisão que o mundo tem? Você iria se posicionar a favor dos Estados Unidos e Israel na guerra do Irã? Ia ficar neutro? Ia se posicionar a favor do Irã? Como que você vai negociar as terras raras? Vai negociar só com os Estados Unidos? Vai negociar com o mundo inteiro? Enfim, qual a postura na política externa brasileira que o Brasil hoje deve adotar em relação a esse cenário desafiador e a esse projeto ambicioso que você quer de um Brasil forte, livre e soberano? Sim, e excelente pergunta. E a urgência de um mundo que está cada vez mais em crise. A gente está vendo conflitos no Irã, na Ucrânia, talvez já um conflito em Taiwan. A gente está vendo esse mundo se moldando agora uma nova guerra cada vez mais quente entre Estados Unidos e China. O mundo do pacto pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial, é um mundo que está acabando. E nesse mundo o Brasil é muito fraquinho. Porque o Brasil se garantia nesse mundo multilateral, o mundo das organizações internacionais, baseado na ideia de que os Estados Unidos iam garantir a ordem liberal internacional, que os contratos iam ser respeitados, que um país não ia ser invadido pelo outro. Pois bem, isso está mudando e está mudando muito rápido. E nós estamos vendo, inclusive, os Estados Unidos, que era o antigo garantidor, falando, eu quero a Groenlândia para mim, me dá o Panamá. Invadiram, derrubaram, de maneira correta, o governo da Venezuela, mas é um vizinho. Quando a gente começa a olhar, a gente fala, olha, esse mundo está muito quente, esse mundo está começando a ficar complicado e nós não temos condições de defender o nosso território. Eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Das nações com grande território, grande população e grande economia, e isso vai incluir a União Europeia no meio, nós temos aqui 6. Brasil, Índia, China, Estados Unidos, Rússia e União Europeia. Dessas 6 nações, e eu vou incluir a União Europeia como um conglomerado aqui, o único que não tem armas nucleares é o Brasil. O Brasil tem terras raras, o Brasil tem energia muito abundante, muito disponível e mais. Energia vai ser base para o crescimento econômico no mundo baseado em data centers nos próximos anos. Ou seja, o Brasil tem algo a oferecer para o mundo, mas o Brasil não tem como defender esse algo. Nem a própria água potável que a gente tem abundante aqui. Então, quando eu olho isso, o Brasil precisa resolver primeiro as suas próprias fraquezas, que são fraquezas fiscais, ou seja, fraquezas orçamentárias que impedem que a gente invista em infraestrutura, invista em tecnologia, que invista inclusive em tecnologia bélica, que ele possa se armar para ter um poder não de invasão, mas de dissuasão. E aí ele se recoloca no jogo. A gente não consegue imaginar que o Brasil vai conseguir se posicionar bem nesse jogo internacional, porque a posição atual do Brasil é humilhante. O Brasil não tem condição de brigar e defender, seus interesses contra Estados Unidos e China num momento tenso como hoje. O Brasil fica fazendo uma dança meio ridícula. Ele tem que exportar os nossos commodities agrícolas para a China, ao mesmo tempo que os Estados Unidos falam, agora eu mando no continente, você vai ter que se realinhar aqui. E aí a gente está vendo isso acontecer. Isso vai acontecer seja o Lula, seja o Flávio, ou seja o Jair, ou qualquer um. Como se reposiciona? Ficando novamente forte. Para ficar forte, novamente, você tem que resolver a questão fiscal, as contas públicas, se tornar competitivo do ponto de vista econômico, retomar o território, investir em tecnologia, investir nas suas próprias forças armadas, saber utilizar suas vantagens comparativas como energia, terra rara, trazer através das parcerias os Estados Unidos ou qualquer outra nação para produzir semicondutor com terra rara aqui, compartilhando tecnologia com a gente, para ser um parceiro forte que os outros não possam abdicar.
E aí, com base nisso, se recolocar como potência, que é o que a gente propõe no Livro Amarelo. Primeiro uma potência regional na América do Sul, depois uma potência para o Sul global. Não, mas essas ideias que são corretas, elas são a médio e longo prazo, essa reestruturação do Brasil. E a curto prazo, o Donald Trump não vai ter paciência. Ele vai querer um posicionamento do Brasil. O Brasil vai negociar comigo agora terras raras? O Brasil vai apoiar ou não o conflito, que ele chama de conflito, que é guerra no Irã, né? Qual seria o seu posicionamento para agora? Porque aí seria mais um posicionamento diplomático. É bem verdade que o Brasil precisa se reestruturar para se posicionar no cenário internacional com força. Até aí nós concordamos. Sim. Mas como atuar agora no meio desse confronto diplomático? Qual a posição que o Brasil deveria adotar nesse momento? As posições, as cartinhas do Lula são bem feitas, são corretas? Não, assim, uma das coisas que o Brasil definitivamente precisa parar de fazer é se comportar como o poodle da China no cenário internacional, que é o que ele está fazendo com o governo Lula. Boa parte do problema com os Estados Unidos são as posições subalternas que o Brasil desenvolve. Tanto foi na questão do Irã, quanto na questão de Israel, antes na questão da Ucrânia. E se pintar mais algum conflito que seja do interesse, por exemplo, ou da China ou da Rússia, com o governo Lula, o Brasil vai se comportar de uma maneira que vai gerar incidentes diplomáticos dos Estados Unidos. Esse alinhamento automático com a China a gente não vai ter. Com certeza, um governo nosso não pode ter. Isso abre espaço para uma relação melhor com os próprios Estados Unidos da América. Essa relação, porém, não pode ser de sujeição, de submissão. Os Estados Unidos claramente estão interessados nas terras raras do Brasil. O Brasil tem essas reservas. Só que em quais termos isso vai acontecer? Eu vi o Flávio Bolsonaro indo para lá falando, olha, nossas terras raras podem ser úteis para você. Mas como elas serão úteis para a gente? A indústria de semicondutor fica aqui ou fica lá? Haverá compartilhamento de tecnologia? Haverá sociedade com empresas brasileiras? Os Estados Unidos, eles falam muito assim, vocês têm que tirar a China da América do Sul. Tem? Agora sim, a China compra todas as nossas commodities. A China também está querendo investir em infraestrutura no Brasil. Os Estados Unidos querem botar dinheiro no Brasil? Ou a parceria deles é só no susto, é só no medo? A gente tem que se reposicionar no jogo. E a primeira coisa é sair desse alinhamento automático que tem na China, que aí permite que a gente volte a negociar no campo de batalha. Hoje nós estamos numa posição de alinhamento automático. E alinhamento automático submisso. E essa posição a gente tem que sair definitivamente. Eu concordo que há uma inevitabilidade nas Américas em lidar com os Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos acham que a região como um todo é uma reserva estratégica para eles. Dito isso, entendendo que eles querem ter um controle sobre essa reserva estratégica, nós somos a maior nação da América do Sul. E isso vai precisar ser respeitado e eles assim o respeitam. Como construir isso? Eu acho que passa por esse realinhamento internacional. Vai abrir um espaço de uma discussão que vai ser boa pra gente. A gente segue girando aqui os convidados com diversos assuntos, entrevistando hoje Renan Santos, que é o presidente do Missão e que deverá também disputar a presidência da República e que, se eleito, quer ter uma divisão ou rever o estado, a cidade do Rio de Janeiro. Que história é essa que o senhor quer fazer com o Rio de Janeiro? A gente quer voltar com o velho estado da Guanabara, que foi extinto de maneira inclusive inconstitucional, mas trazer o conceito de uma cidade autônoma, né? Uma ideia de cidade-estado, como existem, não estou inventando a roda, como existe na Argentina com Buenos Aires, como tem com Hong Kong, como tem com Pequim, como tem com Xangai, a ideia de uma cidade que se auto-administra, que seus recursos ficam lá, com uma zona econômica especial voltado para a área de turismo, para a área de tecnologia e para a área de produção de conteúdos, seja cinemáticos, na parte de arte e festivais e espetáculos, que torna a vocação carioca em ser uma cidade que abre as portas do Brasil para o mundo, sendo funcional. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro, um dos grandes problemas dela é que ela é administrada por uma elite política da Baixada do interior, altamente corrupta, que não usa as potencialidades da cidade. O Brasil, em grande medida, é conhecido mundialmente por conta do Rio de Janeiro. Eu considero um erro. O Brasil é mais do que apenas o Rio de Janeiro. Mas o Brasil também é o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é uma parte muito importante disso. Então, se tornar uma cidade como essa, uma cidade que daqui 20, 30 anos pode ter um status de uma Dubai, uma dessas cidades globais que recebem investidores internacionais, uma cidade que mistura entretenimento com segurança e com o bem viver, é uma cidade que o Rio de Janeiro tem potencial total de ser. E entregar essa autonomia para o Rio de Janeiro significa reconhecer esse status especial. Até porque o Rio, verdade seja dita, ele está num lento processo de decadência desde que ele deixou de ser capital. E esse lento processo de decadência é um processo muito triste. Você vai no Rio de Janeiro, você vê a potencialidade, o mundo vê isso, mas ela nunca se realiza. Eu acho que essa seria a forma de realizar essa potencialidade do Rio. André, por favor. O senhor comentou que popularidade foi feita para ser derretida, pensando em projetos que podem ser impopulares. O senhor, pensando nisso, apoiaria o fim da reeleição? Com certeza. Com certeza. Eu acho que a reeleição foi somente no executivo?
No legislativo não acho problemático. Agora, no executivo, sim. Porque a demanda da gestão pública fica toda construída dentro de um calendário eleitoral. E você nunca consegue construir base, porque quem pode fazer parte da base política se torna seu adversário. E em 4 anos, essas ideias que o senhor disse, tanto internacional quanto no Rio de Janeiro, o senhor não conseguiria, então, executar? Em grande parte eu conseguiria, mas aí eu poderia fazer meu sucessor, que poderia tocar isso, até porque eu não tenho interesse nenhum em perpetuar no poder. Eu teria interesse em andar com essa agenda. Eu quero ser visto na história como um grande reformista. Uma pessoa que pegou o Brasil no Estado, apontou uma direção e tocou ela. E eu gastaria todo o meu capital político nisso. Todo. Sob essa perspectiva de reformista, na sua opinião, quem foi o presidente mais reformista do Brasil, se é que nós tivemos um presidente reformista até aqui? Eu poderia citar 2. Tanto o Kubitschek tinha uma imaginação de Brasil diferente, uma imaginação de desenvolvimento de nação para o Brasil, e o Fernando Henrique Cardoso. Ambos têm muitas falhas. O Kubitschek deixou uma crise econômica para os sucessores. O Fernando Henrique Cardoso era ainda um homem do tempo dele, no sentido de estar preso naquele consenso social democrático e tal. Dito isso, foram presidentes que tentaram imaginar um Brasil diferente. E isso tem algum mérito, porque a maior parte dos outros presidentes não tentaram imaginar praticamente nada. Então, eu cito os sucessores do Fernando Henrique Cardoso. Eu poderia até citar, assim, em termos de tentar fazer algo diferente, até o Collor tentou, mas depois foi apenas um vazio. O PT, até hoje, acho que esse governo do Lula, ele é o pior de todos os governos que o Lula fez, o PT parece que ficou tentando trocar o pneu do carro com o carro andando. Ele continuou com a agenda econômica do PSDB, quando o Lula entrou em 2003, aí depois, mas não vou fazer muitas reformas não vou agestar muito, vou só, sei lá, vou dar um Bolsa Família aqui, vou aumentar a bancarização, vou endividar as pessoas, mete um ProUni e vê o que acontece. Na prática, eles não imaginaram um país diferente. E aí, esse governo atual do Lula não tem absolutamente nada disso. Então, grandes presidentes que eu colocaria como referência, acho que especialmente o Kubitschek, ele imaginou um Brasil para além do litoral, e acho que isso tem um mérito muito grande. Que é o Brasil hoje que está dando certo, o Brasil do agro. Um Kubitschek hoje daria certo no Brasil de hoje? Ou foi algo muito década de 50, 60 mesmo? Havia um surto de otimismo naquela época, né? O Kubitschek, o presidente Bossa Nova, era um período, a gente vai lembrar que o Brasil estava ganhando Copas do Mundo aos montes, né? No período que o mundo gostava de futebol. A Bossa Nova era uma das músicas mais ouvidas do mundo. O Rio de Janeiro era a Dubai da época, o lugar que as pessoas iam visitar, estrelas de Hollywood iam para lá. E aí ele transformou esse otimismo numa imaginação de um país ainda maior. Acho que há um mérito claro nisso aí. Hoje o clima é contrário, hoje o clima é negativo. As pessoas chamam o Brasil dos nomes mais horríveis possíveis. As pessoas aceitaram que o Brasil é um favelão. E eu tô tentando fazer algo diferente, que é imaginar assim, gente, o Brasil pode ser muito melhor e a gente pode reeditar essa espécie de era de ouro que a gente chegou até no passado, em ser um país que vende cultura, um país que se gosta, um país que é orgulhoso da sua própria cultura e que não trata os seus vícios como qualidades. Como a ideia de você ter a ideia do brasileiro ser um cachorro caramelo favelizado. Eu não quero aceitar isso. Aquele Brasil que se propunha grande na época do Juscelino tem que ser reimaginado agora. Talvez, né, o Juscelino se beneficiou do momento bom que havia na mente das pessoas. Eu quero fazer o contrário, eu quero pegar um momento ruim e transformar num momento bom. Fazer as pessoas sonharem com essa glória novamente. O senhor fez uma cena ao agronegócio e também disse agora há pouco sobre esses auxílios e ter uma dependência, né, do Bolsa Família, que isso é ruim, que o senhor incentiva que tenha uma independência, que tenha uma renda, que não seja um auxílio. E o senhor cita o agronegócio, o agro que hoje reclama que o governo não tem tido um diálogo, está faltando incentivo, falta recurso. O senhor, se eleito num cenário eleitoral, como vai ser a conversa, o diálogo com o senhor? O senhor defende incentivos para o agronegócio? O pequeno produtor no Brasil, ele está passando por um surto agora de recuperações judiciais. As condições internacionais não estão boas para a agricultura brasileira. A gente está vendo agora um cenário em que até fertilizante pode passar por um surto de escassez. Estão falando até em duplicar o preço dos fertilizantes. A gente vê um país que produz soja, milho aos montes, mas não tem silo suficiente para armazenar, ferrovia o suficiente para distribuir. Não tem escoamento. Não tem nem, assim, a capacidade de escoamento brasileira é pífia. Passou agora o licenciamento ambiental, vamos ver se resolve alguma coisa, mas mesmo isso fica sendo brecado. A gente teve agora a invasão da Cargill com índios lá na região norte do Brasil, porque estão bravos com uma hidrovia. E agora a gente está vendo discussões sobre a ferrogrão, que é uma coisa que deveria estar funcionando há muito tempo. O fato de a gente não conseguir entregar o básico para o agro torna tudo absolutamente insano. O agro tem que ser uma mola propulsora do desenvolvimento, inclusive industrial, de várias regiões do Brasil. A boa parte da industrialização do Brasil aconteceu no começo do século XX, baseado no excesso de capital dos produtores de café, que acabou se escoando para outras áreas. Pois bem,
Hoje, o produtor brasileiro, ele tem que escoar essa produção dele em outras áreas que agreguem valor. Por exemplo, você tem milho, você pode ter biodiesel de milho, você pode ter agora biocombustível de cana, para além do etanol, né? Tô falando de biodiesel de cana também. Você tem investimentos em outras áreas mesmo, startups fundadas por filhos de agricultores, né? Ou capital que vira poupança, essa poupança se torna investida por outros setores da economia. Isso, para acontecer, precisa manter o agro estável e em crescimento. Para o agro ficar estável em crescimento, nós temos que entregar segurança jurídica, segurança na área de fertilizantes, ou seja, nós temos que ter uma indústria nacional de fertilizantes usando o nosso potássio, usando o nosso fosfato, que hoje é proibido, é interditado por ONGs internacionais e por uma campanha de sabotagem, infraestrutura própria, energia barata e o sistema de silos e armazenamentos. Se nós tivermos isso à disposição, o agro faz o trabalho dele sozinho, como já vem fazendo a duras penas há muito tempo. E só lembrando, muita gente fala, não, o agro brasileiro só cresce porque tem um financiamento especial. Quando comparado com o resto do mundo, o agro brasileiro é até subfinanciado, dado que é um agro altamente competitivo. Então o que nós precisamos é terminar de entregar as ferramentas para o agro brasileiro e ele sabe disso. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.